Levar o reggae, as pessoas aceitam o reggae legal? Ou tem algum tipo de preconceito? Eu creio que hoje... Hoje é mais tranquilo, né? Acho que talvez se falasse alguns anos atrás, chegasse para um pastor e falasse, pastor, eu vou cantar reggae, ele ia falar assim, ó, reggae é o diabo que te carrega, hein, né? Senhor maravilhoso, glorioso Pai, Tu és meu bem-querer. Quando oro me sinto mais perto de Você, meu Jeová Jireh. Salomão do reggae. Sabe um pouco mais da sua história, um pouco mais da sua filosofia, o que ele pensa, o que ele acha sobre esse evangelho de agora. Ele que tem a sua própria opinião, ele que leva a adoração a Deus de um modo diferente, através do reggae, que já foge um pouco do padrão. Ele que é um adorador por essência e vai estar falando aqui um pouco mais sobre o seu testemunho. Tudo bem, Salomão? Tudo bom, né? Aí a galera também que está nos assistindo aí, um alô. E vamos tentar falar alguma coisa, né, dentro desse tema aí tão importante, né? Que sempre vai ser atual, porque é a postura da igreja atual, né? E a Bíblia já nos recomenda uma postura única de cada tempo da igreja. E o que você acha sobre o evangelho de agora? Mudou alguma coisa? Tem mudado alguma coisa, na sua opinião? Mudou tudo. Tudo? Mudou tudo, né, cara? Eu acho assim... Quando a gente fala do evangelho, a gente já fala de uma coisa imutável, né? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, para que ele suportasse um pouco ainda na loucura, porque mesmo ele tendo pregado um evangelho puro, a pregação do evangelho puro já estava se tornando uma loucura. Ele vai falar assim, me suporte na minha loucura. Ele vai falar assim, eu temo com o zelo de Deus que vocês vão se dispersar do evangelho de Cristo, né? Da simplicidade que é em Cristo, e o diabo iria enganá-los na sutilidade, assim como a serpente enganou a Eva nos seus sentidos, ou seja, dando prazer a vocês, né? E aí ele vai falar assim, olha, se caso vocês crerem num outro evangelho, ou num outro Jesus, ou num outro Espírito que não é o que nós pregamos, com razão sofrereis. Ou seja, então o que a igreja está vivendo hoje é um outro evangelho, é um outro Jesus, não é o Jesus da cruz, da renúncia, não é um Jesus do amor, o amor que se dá, né? Mas é um Jesus do amor, onde você sempre obtém alguma coisa, onde Jesus... o evangelho virou um servo, um escravo do homem, pelo seu bel prazer, sua ganância. A gente não percebe a semelhança que tem quando a Bíblia fala assim, que nesses dias o amor se esfriaria, que nesses dias a iniquidade aumentaria. A gente acha que isso está para fora da igreja. E já está dentro. Não, isso é para dentro. O sinal da igreja é a igreja, né? É o que o evangelho está vivendo. Então a gente está vivendo esse tempo. O evangelho hoje, um outro evangelho. Outro Jesus. E levar o reggae, as pessoas aceitam o reggae legal? Ou tem algum tipo de preconceito? Eu creio que hoje... Hoje é mais tranquilo, né? Acho que talvez se falasse alguns anos atrás, chegasse para um pastor e falasse, pastor, eu vou cantar reggae, ele ia falar assim, ó, reggae é o diabo que te carrega, hein, né? Mas eu creio assim que isso mudou, né? Mudou por uma questão boa e por uma questão ruim também. Por quê? Porque... assim, a preocupação de inchaço da igreja fez ela admitir um montão de coisa. Não é a quebra da religiosidade, não é uma libertação apenas. Se fosse, seria muito bom. Mas não, é um interesse mesmo, às vezes, da congregação encher, o cara admite tudo. Não importa se o reggae tem essência bíblica, não importa se ele conhece a vida daquele funkeiro, não importa se ele conhece a vida daquele roqueiro, se a letra é simplesmente, se aquele pagode ali vai chamar um número, eles chamam e não importa. E isso eu acho negativo. Se for por isso, não me chame.
assim, porque eu creio que o Senhor não nos chamou para um crescimento, né, apenas. Né? A gente tem que ter um amadurecimento. E isso só vai ser feito com seriedade, com a motivação correta. Salomão, eu tenho notado que de uns anos para cá, o Salomão do Reggae, o nome Salomão do Reggae tem crescido muito, muito. E tem crescido muito lá fora. Lá fora, onde eu tenho alguns... começo em Minas, esses lugares assim, teu nome é muito falado mesmo. E tem um reconhecimento maior. Você sente que na sua cidade você é valorizado quanto você é lá fora? Olha, seria muito fácil falar em causa própria. Eu acho que ninguém é valorizado na cidade. Não tem... A cidade não dá valor aos artistas, pintores, enfim, ao escultor. Ninguém, né? Você, ontem falava para um jovem, assim, cara, sai daqui. Se você tem tanto talento assim, sai daqui, porque a cidade não aprendeu a valorizar isso, né? Não aprendeu o valor que isso tem, até financeiro, se é a ganância que move, né, a política. Então, se eles fossem um pouco mais inteligentes, iam saber que isso ia valorizar a própria cidade e ia trazer mais recurso também, né, valorizando o artista local. Mas no meu caso, em especial, isso ultrapassa só uma questão política de fora da cultura da igreja, né? Ela vai para uma cultura de dentro da igreja. Uma vez eu fui convidado para um luau, isso eu posso falar por causa da conduta desse pastor, assim, foi excelente, que já foi meu pastor Luiz Carlos, da Presbiteriana. Eu fui convidado a um luau pelos adolescentes, até fui fazer o luau, que eu faço arte com frutas e tal, só que eu fui tocar antes num lugar e depois que eu saísse dali de noite eu iria para o luau que já estava tudo pronto. E aí veio uma moça, né, uma menina que fazia parte lá da Presbiteriana, e ela falou assim, olha, você vai ter que ir lá conversar com o meu pastor porque pintou algum problema, pintou um negócio lá. E quando eu cheguei lá, o Luiz Carlos falou assim, olha, rapaz, eu faço parte, né, da junta de pastores aí na cidade, e cara, o seu nome tá rolando lá de uma forma assim horrível, estão dizendo que você não tem igreja, que você se rebelou de uma denominação que você fazia parte, abriu uma outra situação para você. Eu estou te trazendo aqui porque já fui seu pastor e quero ouvir você, né? Isso aí, como é que é? É verdade? Eu coloquei para ele a verdade dos fatos. Ele falou assim, vai lá fazer o luau, né? Ele falou assim, agora quantos pastores vão ter essa atitude? Eu não sei, assim, provavelmente nenhum. E até hoje, assim, a gente vê que muitos pastores na cidade têm talvez algum pensamento sobre mim, e eles simplesmente assumiram esse pensamento para eles e passam, às vezes, até sou convidado por pessoas lá fora e pastores da cidade falaram mal de mim e nunca tomaram um café comigo, né? Nem sabe quem é. Então isso faz parte também da cultura da igreja da cidade aí, já infelizmente. Sai falando. E qual é a verdade desses fatos? Você realmente se rebelou, saiu, chutou o balde? Qual é a verdade? A verdade desses fatos é, por exemplo, eu fazia parte de um grupo na cidade, eu fiz parte de alguns grupos na cidade, né? A gente vai tentando, né? E graças a Deus eu estou desde os meus 11 anos de idade na igreja do Senhor, né? Aqui na cidade. E hoje simplesmente meu posicionamento, eu caminho com irmãos que não têm uma referência nominal. Essa é a diferença. Você pergunta assim, qual é a sua igreja? Eu respondo da seguinte forma, a minha igreja é a única igreja que está em Cabo Frio. E quando eu respondo isso, eu não estou falando do grupo que me reúno, né? Mas entendendo biblicamente que só existe uma igreja na cidade, independente de você reunir aqui, acolá, com o nome tal, com o nome A, com o nome B, eu considero uma só igreja. E nem por isso não tenho pastor ou não tenho um discipulado. Nós temos reuniões regulares. Eu sou pastoreado pelo irmão Mauro Cordeiro e outros irmãos, né, que reúnem com a gente. A gente tem um espaço público ali no Jacaré, onde a gente serve o Senhor ali naquela comunidade também, e a maioria das reuniões se dão nos lares, né? A gente crê dessa forma que a gente não precisa colocar um nome no espaço, mas a gente não tem problema com quem coloca, né? Eu na maioria das vezes, toda semana eu estou
em alguma denominação e com todo o meu coração, recebendo dos irmãos também, crendo no Cristo que há em cada um, né? Mas talvez isso seja estranho, né? Algumas pessoas já me apertaram, não, mas você tem que ter um nome. Eu falei assim, não, eu tenho, né? Jesus é o nome que está sobre todo nome. Salomão, vou te contar até uma curiosidade, olha só. Antes, eu nem sabia quem era o Salomão, nunca tinha te conhecido de quem sabia a pessoa que era o Salomão. Só ouvia por nome e eu vi uma música que eu achei genial a jogada, que era aquela baseada em quê, né? Sim. Acho que foi seu primeiro, ou foi um dos primeiros sucessos? Foi um dos primeiros, eu não chamaria de primeiro sucesso, não. Foi uma das primeiras músicas, assim, alternativas que o Senhor... E como foi essa ideia de criar o baseado em quê? Olha, eu estava assim, né, em uma sala como essa, num lugar no qual nós reunimos, e eram pessoas muito alternativas, né, que reuniam ali naquele lugar. E eu chegava mais cedo para poder ensaiar, né? Eu ficava ali numa viagem. Aí chegou um amigo com uma viagem maior do que a minha, assim, pensando em fazer uma música só com som, sabe? Não sei o que. Eu falei, rapaz, ninguém vai entender isso aí, não. Aí eu falei, vamos fazer uma música, então, que seja partindo dessa ideia, né? De uma viagem e tal. Aí a gente estava num clima de acampar. Sei. A gente tinha comprado já barraca e tal. Eu tava com isso. Aí eu comecei assim, né? Barraca, fogueira, grama molhada e tal. Só que foi chegando aqueles ex-doidos, né? Do mundo e novos doidos no Senhor. E eu não tive, assim, graças a Deus o Senhor me livrou da experiência com as drogas. Né? Eu não tive experiência com maconha, com cocaína, com nenhum tipo de droga, de entorpecente. E aí as pessoas que tiveram eu perguntava, né? Eu falei assim, pô, cara, o que você usava lá? O cara falava, rapaz, usava maconha e tal. E aí, como é que era, rapaz? A gíria era assim, tá, era o chegado, não sei o que lá. Pô, e você, papai, usava cogumelo. E aí, rapaz, eu via gnomo na janela. Aí eu fui juntando a experiência do passado daqueles irmãos. Sei. Com a viagem atual da palavra que a gente quer. Cara, você sabia, você e o Alcio Neves, que é grande amigo seu, sim. Cara, o CD de vocês lá em casa vai fazer buraco, cara. Opa! Eu sei todas as suas músicas, cara. Não tem uma música que... E a que eu mais gosto, cara, é essa baseada aqui em Livro da Vida, cara. Legal. Eu só acho que é um pouquinho curtinha, né? Bem curtinha, mas, pô, genial aquela música. Canta uma primeira pra gente aí. Vamos lá, vamos Livro da Vida, bora, então. Bora! Na vida cada um tem sua história, não importa o que ficou pra trás em sua memória. Eu quero hoje, eu quero agora, quero a hora, quero o segundo. Se foi ruim, somou a minha vitória de poder ver a vida como eu vejo agora, através daquele antigo empoeirado livro da vida, livro que faz jorrar águas cristalinas, águas do trono, livro que enfatiza pra quem quer vida eterna. Só um caminho, podemos não concordar, cuidado para não julgar a maneira que ele vai chegar a cada um. Tentaram nos espalhar, tentaram nos dividir, mas não vão conseguir, pois no final seremos um. Está no livro da vida, livro que faz jorrar águas cristalinas, águas do trono, livro que enfatiza pra quem quer vida eterna. Só um caminho por um Deus. Tive umas 2 vezes, né, no programa chamado Cesta Básica. Tem um amigo lá, Alex do Balaio, né? E foi uma experiência muito marcante, porque a primeira vez que eu fui em Lagoinha foi totalmente inusitada. Eu estava aqui montando, eu tinha uma barraca de artesanato aqui mesmo, na Rua do Canal aqui, e ali montando com a correria, e recebi uma ligação. Não pude atender, falei assim, me liga daqui um tempo que eu estou montando aqui a minha barraca. E era o Alex Passos, né? E ele ligou de novo e falou assim, rapaz, eu não te conheço, nunca ouvi sua música,
mas te indicaram aqui, eu tô precisando aqui de um furo aqui de agenda, que o Thales Roberto ia fazer aquele programa, e ele não pôde fazer, e me indicaram aqui, e se você tiver agenda, eu vou achar que é de Deus e vou te chamar, não quero saber o que vai dar. E eu tinha uma situação de agenda que tinha 3 meses fechada já. De 3 em 3 meses a minha agenda já estava fechada. E ele me chamou dentro desse período de 3 meses. E dentro desse período de 3 meses que ele me chamou, a única sexta que eu tinha vaga foi a que ele falou. Que isso, hein? Aí eu falei, rapaz, eu tenho aqui, a gente foi. Quando a gente chegou lá, né, é uma congregação muito grande, né? Cabe acho que 6.000 pessoas ali dentro, né, sentadas, fora a galera que fica lá fora. E estava lotado desse jeito. No dia que a gente foi o Palavra Antiga e a Lorena Chaves, que são de BH, são bem conhecidos por lá também, né? E quando eu comecei a cantar, é uma curiosidade que aconteceu nesse dia lá, porque o som de retorno para mim não estava chegando. E teve uma hora que o pessoal estava cantando tanto que eu não estava percebendo aquilo, que eu tive que sair um pouquinho, parar de cantar um pouquinho para poder me achar na música de novo. E foi onde eu vi que a galera tava todo mundo cantando a música, né? E eu fiquei assim, rapaz, como assim, né? 6.000 pessoas cantando. Eu nunca tinha saído de Cabo Frio para BH, né? E foi assim uma surpresa muito grande ver o que o Senhor estava possibilitando, né? Através do que Ele tinha dado, né, para mim. Eu fiquei muito feliz, que foi uma das confirmações também do nosso chamado. E você também teve um programa do pastor Silas, junto com o pastor Lucinho, né? Sim. O programa Fala Que Eu Te Escuto, né? Fala Malafaia. Fala Malafaia. E foi interessante, né? O Lucinho é também um amigo pessoal. A gente tem um trabalho que às vezes se completa um no outro, porque ele tem uma linguagem para o jovem, para o adolescente. Várias vezes ele me chama para estar junto com ele em algumas programações, né? E ali foi mais uma dobradinha e foi que deu certo. Foi interessante estar ali naquele programa. Pô, que bacana, Salomão. Até onde, Salomão, o sucesso, até onde o aplauso? Porque eu tava lá no DVD do pastor Jorge Santos e tal, eu tava aquela... Salomão, vai ter uma foto. Até onde isso ajuda, até onde isso atrapalha o artista, o adorador a Deus? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu vejo posturas de artistas cristãos que adotaram a seguinte situação: os caras sobem num palco ou num púlpito para dizer o seguinte: você não pode tirar foto minha, eu não quero tirar foto, eu discordo disso, isso é idolatria. Eu acho isso uma radicalidade muito grande. Até entendo alguns corações que talvez já sofreram com isso, mas eu acho que isso tem que estar resolvido dentro de você. Eu costumo dizer o seguinte: a honra e a glória sempre vai ser de Deus, ainda que você queira pegar para você. Ela sempre vai ser de Deus. Mas a alegria das coisas o Senhor entregou a você, né? Sabe? Então, assim, eu tenho muita alegria quando um jovem, ele me tem como referência, não por ser eu, mas porque eu sei o que eu defendo, e não tem a Lady Gaga, não tem o Creu, porque se ele não tiver você como referência, ele vai ter outro. Então, se a referência dele for alguém que fala de Deus, eu acho isso muito positivo. E assim, eu procuro tirar foto com todas, só saio de um evento depois que todo mundo tirou foto, todo mundo abraçou, que todo mundo fez o que quis. Por quê? Porque eu quero aquela glória para mim? Não. Mas eu acho que se eu me propus a estar em cima do palco, eu não posso me negar a um carinho de uma pessoa que tem essa referência, que não vai idolatrar, mas vai guardar aquela foto como uma lembrança de algo que ele recebeu naquela noite, uma palavra. Ele falou assim: poxa, essa foto me faz lembrar que eu estava lá naquele dia. Como que eu queria estar aqui essa semana em Cabo Frio, semana passada, para tirar uma foto com Ademar de Campos, com Azaf Borba, com Bené Gomes, pessoas que marcaram, estão marcando gerações, que edificaram toda a igreja do Senhor dentro e fora do Brasil. Por que eu não posso tirar uma foto com esse irmão e falar assim: poxa, eu tenho
uma alegria de ter conhecido esse irmão. Foi edificado. Então né? eu acho que eu não posso me negar isso. Eu acho que seria muito mais antipático, muito mais artístico de uma forma negativa eu me negar uma foto, entendeu? Então eu creio que isso faz parte da nossa função. Muitas pessoas também chegam para mim nesse momento com uma palavra de Deus. Ou às vezes a gente pensa até que o cara vai tirar foto e fala assim, não, eu vim aqui para orar pela sua vida. Que legal. E ali também eu recebo. Então, se você se nega a isso, você não vai, enfim, ter o equilíbrio, né? Ah, mas a pessoa é idolatra. Não, ela já é idólatra. A culpa não é sua, não. Se ela não idolatrar você, ela vai idolatrar outro, não é porque você se abriu para foto, não. Foto é o que mais tem. Aí, fotógrafo não falta e artista o que não falta. Ela vai escolher um para idolatrar. Ela tem que resolver a idolatria dentro dela. E você tem que resolver a idolatria dentro de você. Né? Esse é o problema, ô Salomão, porque às vezes nesse lance da idolatria, já tem as margens do adorador e já tem as margens do mercenário. Então, sim, o cara que explodiu tanto, que hoje já perdeu aquela essência de adorador. Sim. E hoje já não vê outra coisa no seu dinheiro. Sim. Tu tem medo de acontecer a mesma coisa contigo? Olha, irmão, eu acho que você tem que sempre ter cuidado de tudo que você faz. Né? Mas eu acho que a igreja, ela também não é equilibrada a isso. Ela cria os seus próprios monstros e depois ela quer os acusar. Eu penso assim, a minha postura, por exemplo, hoje a gente conhece que há realidades e realidades. Eu lembro uma vez que teve um artista aqui na cidade e alguém falou assim, poxa, mas o cara está cobrando 80 mil. E você vai falar assim, pô, mas isso é um absurdo. Mas aí, a realidade é que ele veio num evento totalmente de interatividade, ou seja, era um entretenimento que a prefeitura, o governo da cidade estava promovendo para a frente cristã, né? Ou seja, para angariar votos com isso. E o empresário do tal irmão cobrou, talvez tenha cobrado isso, 80 mil. O dinheiro que chega para o irmão não vai ser 80 mil, porque ele tem toda uma situação, além dos gastos, tem empresários, tem contratos, um montão de coisa. E o que vai acontecer? Essa mesma prefeitura vai pagar 300 mil, 1 milhão para a Ivete Sangalo aqui chegar em Cabo Frio. Então, assim, comparando por entretenimento, ele não deu nada para esse irmão. E aí acontece, o cara não vai te cobrar 80 mil para ir na sua congregação, entendeu? Sei. Aí a gente já escuta isso e taxa, pô, o cara cobrou, o cara agora é mercenário, porque ele cobra 80 mil. Não, isso foi um evento à parte, prefeitura, uma coisa atípica, o cara cobrou 30, 100, 50, ele cobrou alguma coisa mediante ao formato ao qual ele foi convidado. Mas aí, como que você faz no meu caso, por exemplo? Eu sugiro, né, até um risco estar falando isso aqui, mas só para que fique claro, que as congregações que querem né, separar isso, poxa, eu não quero aqui o show do irmão fulano, então me convida para ir na sua congregação um dia que a sua congregação não esteja fazendo nada especial. Não bota o cartaz meu para que eu tenha que fazer um show. Entendeu? Você vai me chamar, vamos lá na quinta-feira. Eu estou aqui na cidade, por exemplo, você que quer os meus dias de semana, eu não tenho agenda. Eu separo sexta e sábado para a minha agenda, e os dias de semana eu entendo que eu tenho que priorizar a minha família e priorizar a igreja local. Você faz parte da igreja local. Eu estou livre, até mesmo pelos meus pastores, a servir você na sua localidade, se for uma necessidade no Senhor, não uma coisa artística. E às vezes a igreja, ela chama o cara de forma artística. E quer uma postura de um irmão santificado, aleluia, glória a Deus. Calma aí, gente. Verdade. Entendeu? Olha só, me chama para ir lá, eu vou, sento lá, assisto o culto, nem canto se for necessário, vou ter o maior prazer, mas se tiver que cantar também, não anunciou, não botou outdoor, não chamou a multidão, porque se você fizer isso, eu vou ter que chamar a minha banda e apresentar o que o meu público o seu trabalho, né? Está acostumado, e isso vai ter um custo. E eu não posso pagar esse custo porque eu não tenho essa condição, não.
Entendeu? Então, assim, é lógico que não vai ser um custo de 80 mil. Não estou aqui defendendo por minha causa, eu nunca vi esse valor na minha vida inteira. Mas, assim, só para passar um panorama, porque os bastidores dessas coisas, assim, a gente sofre, assim, às vezes meio calado, né? E as pessoas não sabem o quanto é difícil separar uma coisa da outra, o quanto que a igreja é desequilibrada a isso. Às vezes, eu fui chamado agora para uma situação e foi pedido para me dar uma palavra, e eu dei uma palavra, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra exortativa. Dura, né? Que primeiro toca na minha vida, e simplesmente quando eu acabei de pregar, aquele pastor, o apóstolo, o subdeus, não sei qual é a postura, simplesmente me considerou um satã, né, um demônio, porque eu falei alguma coisa que estava na Bíblia. Então, assim, você tem que chegar lá e ter uma postura de adorador, mas o que o cara quer? O que é o show para encher a casa dele. Aí você dá o show, mas às vezes você tem uma liberdade para ser usado no Senhor, e aí aí você foi abusado. Aí você ultrapassou, entendeu? Aí não, porque aqui é a igreja que tem dono. E não é Jesus, não. Que quem manda é nós, né? Sim. Então, assim, essas coisas graças a Deus, isso daí, se depender, se o Senhor colocar no meu coração, eu vou continuar pregando a mesma coisa. Mas tem irmãos que acabam se informando, né? Ou seja, entra nesse formato e vira artista mesmo, e sabe que se ele não fizer do jeito que os pastores querem que faça, o cara não vai ter acesso a nada e tal, e ele vai vir esse monstro que agora a igreja não quer. Tá. É complicado. É complicado. Cria e depois desmonta, né? Exatamente. Aonde foi a sua virada, Salomão? Porque eu me lembro que onde Salomão passou, deixou de ser um cantor de bairro e passou a ser esse ícone quase que nacional. Aonde foi essa virada? Eu acredito que essa virada, ela se deu no meu nascimento. Boa resposta, hein? Como assim? Porque, cara, se tem uma coisa que eu nunca fiz, foi almejar o que eu estou vivendo hoje. Eu nunca montei uma banda para que essa banda acontecesse. Eu nunca fiz uma música para que essa música fosse um sucesso. Eu simplesmente fiz. Eu nunca coloquei um vídeo meu na internet com um propósito. Na verdade, eu fui obrigado a colocar um vídeo na internet depois que já tinha vários que tinham colocado, só que as pessoas não tinham noção da realidade daquilo que eu realmente era. As pessoas estavam inventando um Salomão que não existia, e pela responsabilidade no Senhor eu expliquei que eu não usava droga, como que aquelas músicas tinham sido feitas e tal. Foi o único vídeo que eu fiz, Jesus Só, o Régua Oficial, que fiz aqui na passagem, e expliquei. Mas nada foi propositado, a quantidade de vídeo que tem na internet, a maioria eu não coloquei. O nome Salomão do Reggae, as pessoas estavam me chamando já de Salomão do Reggae, e hoje os convites, as coisas que estão acontecendo foram totalmente despropositadas, e a gente chegou só agora organizando a responsabilidade disso. A gente sabe que a gente não pode ser negligente com aquilo que o Senhor está nos chamando, e se Ele está nos chamando para uma quantidade maior de pessoas, a gente tem uma responsabilidade maior de viver diante das mínimas pessoas, porque eu não posso esquecer do testemunho que eu tenho que ter diante de Deus e da minha esposa, do meu filho. É isso que eu penso todo dia, para que eu possa estar pronto para estar lá fora. E as pessoas perguntam assim: cara, o que você fez? Qual o seu sucesso? Rapaz, até hoje eu não coloquei música em rádio, até hoje eu não pedi nada. Você viu a dificuldade que eu tive para vir aqui, né? Porque, na verdade, irmão, hoje a minha segunda-feira, por exemplo, é um dia que eu tiro para pescar. Eu vou te agradecer eu muito. Que vou agradecer. Entendeu? Agradecer a vocês que estão aí ouvindo aí. Além de saber um pouco mais sobre você, está presenteando aqui com pessoas que assistem o programa Visão Jovem, Salomão do Reggae. Deixa um recado para quem está te vendo aí. Um recado que eu deixaria, assim, é Jesus, né? A gente tem que viver segundo Cristo em nosso caráter. E esse evangelho
verdadeiro, o evangelho da cruz. Né? Há um gozo proposto depois da cruz. Se você acreditar nisso, você vai conseguir segurar a sua. Salomão, você vai terminar cantando baseado em quê? Se Deus quiser. Só quero deixar um recadinho para você continuar curtindo a nossa página no programa Visão Jovem. O meu Facebook é o Emerson Terli Visão. O Emerson Terli Visão, ou o meu Facebook pessoal é o Emerson Terli, T-H-E-R-L-Y. É simples, facinho. Vamos lá. Salomão. Baseado em quê? Vamos lá. Eu embarquei nessa viagem. É tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada e a rapaziada. O chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir um mar com um cajado. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto. Viajar com cogumelos e ver gnomos na janela pendurado. Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. E então, para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Que estou ficando fácil ter dinheiro, que vende drogas pra fazer